Investidores começam a ficar otimistas com a possibilidade do fim do aumento da taxa de juros americana. Se esse evento de fato acontecer, pode existir uma grande valorização nas suas ações. Assista esse vídeo até o final para você saber se de fato ainda há uma probabilidade de existir uma recessão ou até mais se as ações americanas estão baratas ou ainda não. Eu sou Gabriel Bassuto, especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. Assista esse vídeo até o final, não se esquecendo de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, pois isso pode me ajudar a crescer e a espalhar esse conteúdo para mais investidores. Conto muito com a sua ajuda. Vem acontecendo um fenômeno muito interessante no mercado americano. Talvez há alguns anos a gente não via algo parecido. Isso porque, recentemente, alguns indicadores, algumas projeções de vendas estavam caindo nos Estados Unidos, o que a princípio seria algo muito ruim para toda a indústria, principalmente para o varejo. Até porque 70% do PIB americano vem justamente da classe varejista. Então, se agora os indicadores de vendas estavam caindo, a princípio a gente deveria encontrar um cenário na bolsa de valores mais retraído. Só que, ao contrário do que a gente poderia imaginar, essa queda nas projeções dos indicadores de vendas fez com que a curva futura de juros caísse e com isso as ações se valorizaram. Isso porque, se as vendas já estavam caindo, sinalizava que o Fed, que é o banco americano, não precisava ser mais tão durão assim em relação à taxa de juros, porque já começava a se controlar. Seria muito ruim, talvez, a gente encontrasse o banco americano subindo cada vez mais a taxa de juros e as vendas não recuassem. Isso sinalizaria que a inflação ainda estaria muito alta. E para comprovar essa informação, até mesmo os diretores do Fed já afirmaram que na sua próxima reunião o aumento da taxa de juros vai ser em menor escala. Até um tempo atrás a gente via que eram aumentos na casa de 0,5 bips, que seriam 0,5 pontos percentuais, agora deve passar para 0,25 pontos percentuais. O que começa agora, de fato, a ficar algo mais leve. E a gente sabe que essa dinâmica da taxa de juros tem um impacto direto e também indireto em todas as ações da Bolsa de Valores, e quando a gente se trata do mercado americano, isso tem um impacto em todo o mercado global, inclusive aqui no Brasil. Por exemplo, a impacto direto, quando a taxa de juros está muito alta, se refere ao custo de capital maior. Ou seja, aquelas empresas que são basicamente indústrias, que têm que investir muito dinheiro, vão começar agora a pegar menos dinheiro emprestado, porque elas sabem que aquele dinheiro vai ser mais caro. Então, quanto o dinheiro está mais caro, elas tendem a se financiar menos, elas tendem a investir menos, e por causa disso acaba até mesmo sendo menos produtiva. Afinal de contas, elas vão comprar menos maquinários, menos equipamentos, então acaba tendo um efeito mais tardio, um efeito mais de longo prazo. Assim como também acontece com as vendas. Você imagina que você vai comprar um apartamento, que você vai comprar um carro e que muitas das vezes você não tem o dinheiro suficiente para comprar aquele valor ali à vista. Mas nessa ocasião você acaba pegando algum empréstimo no banco. Então, se você também está pegando algum empréstimo no banco e agora esse custo de capital também está mais caro, o custo de crédito está mais caro, você também vai pagar mais. Consequentemente, você vai reduzir a venda, a demanda do mercado americano também vai cair. E por fim, aquelas empresas que têm o costume de pegar muito capital no mercado financeiro também não vão ter os mesmos interesses. Afinal de contas, quanto maior as suas dívidas, mais as suas despesas financeiras vão impactar no seu resultado e, consequentemente, seu lucro líquido vai cair. Então, aqui a gente tem três formas diretas que dá para entender como a taxa de juros mais alta pode impactar bastante a empresa. Agora, indiretamente, também tem um efeito muito perigoso que se refere ao próprio valuation dessas ações. Eu digo isso porque o mercado americano ele tem muitas empresas em que o valor está lá no futuro. A gente só quer pensar no Google, Facebook, Tesla, Microsoft, porque por mais que sejam empresas muito grandes, mas para o que elas ainda podem ser no futuro diante de tanta tecnologia que elas têm. Então, quando a gente fala que a taxa de juros está mais alta, a gente quer trazer aquele valor lá no futuro, daqui 5, 10, 15 anos, a valor presente. E a gente tem que descontar isso a um valor, a uma taxa de desconto. E justamente essa taxa de desconto ela é muito influenciada pela taxa de juros. Então, direta ou indiretamente, a gente vê que esse movimento pode ser muito danoso, muito prejudicial às empresas. Então, agora que a gente vê que as vendas americanas estão caindo, isso pode ser um indício que a taxa de juros não vai subir mais tanto, e por não subir mais, o mercado já começa a criar um leve otimismo, ou pelo menos estancar um pouco aquele pessimismo que até então existia no mercado. Então, no final das contas, isso pode parecer muito contra-intuitivo. A gente torce para que no curto prazo as vendas de fato caiam, e com isso até mesmo o lucro das empresas também deve cair. Mas esse aqui seria uma tristeza apenas de curto prazo.
seria muito mais interessante a gente focar no longo prazo. E no longo prazo, quanto menor a taxa de juros estiver, menor para todas as empresas em todo o mundo. E como foi dito, esse movimento é muito importante para estancar um pouco todo aquele pessimismo no mercado. Para a gente confirmar esse cenário, a gente tem acesso aqui à taxa de juros americana em 2 anos. Nitidamente, a gente pode ver o quanto ela está mais alta em relação ao seu passado histórico. Mas, por outro lado, a gente começa a ver aqui um movimento de reversão, principalmente aqui nos últimos meses, onde a taxa de juros já começa a ter uma leve queda. O mesmo movimento também acontece aqui na taxa de juros americana de 10 anos, com uma leve queda em relação ao passado, mesmo que ainda mais alta em relação aos anos anteriores. Porém, ainda assim, não foi bastante para a gente ter uma reversão no quadro futuro. Aqui agora nós temos acesso à taxa de juros americana de 10 anos, menos a taxa de juros americana de 2 anos. A princípio, a gente poderia esperar que a taxa de juros de 10 anos seja maior do que a taxa de juros de 2 anos. Afinal de contas, maior prazo, maior o risco, maior deve ser a rentabilidade daquele processo. Só que quando a gente vê que os investidores começam a prever uma recessão, a taxa de juros de curto prazo deveria ser maior do que a taxa de juros de longo prazo. Por isso, quando a gente reduz a de 10 anos menos a de 2 anos, se esse valor for positivo, é que o mercado vai ok. Se isso for negativo, há uma probabilidade de recessão. Por isso, apesar dessa leve melhora ainda, o mercado continua precificando uma recessão, principalmente porque a gente vê a taxa de juros de 2 anos em patamar maior do que a taxa de juros de 10 anos. Além do mais, ainda não dá para afirmar que a Bolsa Americana se encontra em patamar barato. Aqui a gente tem acesso à média do índice preço sobre lucro dos Estados Unidos, principalmente do S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas americanas. Nós temos esse dado que desde a década de 1950, e desde então a média histórica é que o preço sobre lucro gira ao redor de 19,6 vezes. Porém, nesse momento agora, a gente encontra que o índice preço sobre lucro está na casa de 28,6 vezes, ou seja, está 42% acima da média histórica. Então é curioso porque, por mais que o mercado ainda enxergue uma recessão vindo a caminho, a Bolsa Americana não está barata assim. Ou seja, há espaço para ter quedas, ainda mais quedas substantivas. A dinâmica só muda um pouquinho quando a gente analisa agora o ETF QQQ, que vai acompanhar não mais as 500 maiores empresas americanas, mas sim as 100 maiores. A gente sabe que esse ETF tem um peso maior em tecnologia e, de fato, essas empresas sofreram mais. Aqui, nesse caso, a gente pode ver que ao longo dos últimos semestres, as empresas que mais sofreram foram justamente as empresas mais tecnológicas, aqui representado através dessa barra em azul mais escuro, que nesse caso é o ETF QQQ, e no verde água aqui é o ETF IVV. Nesse caso, nitidamente, apesar de uma queda, mas o IVV sofreu muito menos do que as ações de tecnologia. E são justamente as empresas de tecnologia que há tanto tempo tiveram tão caras que podem estar em uma situação mais atrativa do que as outras empresas americanas. Isso porque hoje o seu preço sobre lucro está na casa de 25 vezes, enquanto a média histórica é de 29,9 vezes. De fato, isso não é nenhum desconto tão atrativo assim, ainda mais quando a gente analisa com a situação brasileira, onde as ações estão muito mais descontadas, mas pelo menos a gente pode falar que algumas empresas de tecnologia, que até então ninguém gostaria de investir diante do seu preço muito elevado, começa a ficar um pouco mais atrativo. Chegamos então aqui ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado, entendido sobre o mercado americano e quais são as suas perspectivas futuras, e se você gostou do material, considere se inscrever no canal, dar um like no vídeo, isso pode me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Eu espero você lá no próximo vídeo, muito obrigado e até mais.